Olá, pessoal. Meu nome é José Neto, sou aluno de psicologia aqui da nossa sala. E estamos aqui mais um episódio do Movecast. E hoje estou com o prazer aqui de estar com o Luiz Samuel Clube, lutador de MMA, de jiu-jitsu, faixa preta, e de boxe também. E pode se apresentar. Então, olá pessoal, tudo bem? Como nosso amigo falou, sou atleta oriundo do jiu-jitsu, eu vou fazer já quase 19 anos de tatame. Após isso, eu engajei no mundo do octógono e também do boxe, né? E aí eu vim boxe, jiu-jitsu, MMA, tudo isso vindo da mesma linha, né? Vindo da minha família, que é a família do tatame, que seria o Heleno Maia. Vindo deles, a gente tem uma grande, uma gama de atletas e cada um tem o seu estilo, seu objetivo. E a gente buscou muito esse engajamento e crescer o nome da equipe. E uma forma que eu vi para a gente poder estar crescendo o nome da equipe é participando de mais eventos, mais campeonatos. E aí eu já vinha numa batida muito grande, competição de jiu-jitsu, jiu-jitsu, jiu-jitsu. E aí várias pessoas já haviam solicitado, vamos lutar um MMA, vamos fazer uma luta. Aí eu falei assim, cara, deixa eu me formar, pegar a preta. Aí peguei a preta, parecia meu primeiro desafio. E aí, desde então, nunca mais a gente parou. O Davi foi uma pessoa que além do irmão para mim, ele é um técnico e parceiro mesmo, o Marreta, porque ele encara meus objetivos. Eu falo assim, Marreta, cara, temos hoje uma luta aí. Aí ele, bora. Na mesma hora ele bora, já tem o Alcione também, que é um parceiro nosso, que é o faixa preta também da nossa equipe. Que a gente fala, vamos, ele vamos. O Babu, a mesma coisa, que é o Everton, que é o nosso líder, que ficou aqui no lugar do Mestre Heleno, que é a minha referência hoje, Mestre Heleno, o Babu, o Davi, que são grandes atletas para mim, como pessoas e como atletas. E desde então, a gente fala, vamos, vamos, encara a luta e vamos embora. Já temos hoje a gente tem de jiu-jitsu 19 anos, de boxe temos 3 anos, de MMA 3 anos também. Com essa batida, conhecimento, se aprofundando. O Davi fez, falo para ele que ele me tirou, fez da pedra, ele fez um vinho bom, porque ele tirou água do vinho, né? A gente fez água de vinho. Que o que acontece? Ele me pegou cru, só sabia o chão, só trabalhava chão, não sabia um soco, não sabia um chute, trocação zero. E aí, quando apareceu o meu primeiro desafio, aí eu falei assim, Davi, tô precisando. Para daqui a 2 meses, embora. Aí eu fiz um intermediário avançado, assim, bem mesmo focado, intensivão, porque era manhã, tarde e noite. Ele falou, qual é o teu tempo? Eu falei assim, cara, eu tenho 2 horas de manhã, 2 horas de tarde e 4 horas da noite. Bora. 8 horas de treino. Tranquilamente, a gente estava na batida. A gente acordava 5, aí 5, 6, 7, trabalho. Aí a gente precisa trabalho, né? Ele ainda estava também no trabalho, ele ainda não ficava focado 100% na academia dele, que hoje ele foca. Aí, 7 horas a gente ia pro trabalho, tomava um banho de trabalho. Meio-dia dava mais um treinozinho, meio-dia até a 1, que era justamente na hora do almoço, não comia, era para treinar mesmo. E aí de tarde, aí das 6 até as 10, 11 horas, aí deixava pra frente, era guerra, 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 até quando funcionou. Primeiro passamos, primeira luta que a gente fez de MMA, foi apenas MMA que a gente fez, foi voltar gente para isso, foi lá em Capitão de Campos. Aí essa luta a gente fez 3 rounds, 3-0, contra um atleta também duríssimo, né? Um atleta que já era do jiu-jitsu, já era do MMA, já era do Muay Thai, ele era um atleta já completo. E até um questionamento que o Davi fez foi, tu tem certeza? Tu vai encarar? Se tu for, tamo junto. Não era a estrela dele também. Não, ele já tinha várias lutas no cartel, a estreia só era eu. Foi meio que um desafio. O que aconteceu? Esse atleta, ele é um atleta que é do Pará, mas ele treina aqui na cidade. E aí ele falou que não tinha nenhum atleta que lutasse com ele, estava precisando de luta, devido ao quando ele falava que era para lutar com ele, ninguém queria. Aí eu falei assim, por que eu não luto com você? Aí ele falou assim, não, mas você não sabe chão. Não, você só sabe chão, não sabe em pé. Se fosse no jiu-jitsu, eu ia contigo. Eu falei assim, não, cara, mas eu quero trocar, eu quero estrear. Eu tava me coçando assim, eu queria estrear no mundo octógono. Ele disse, rapaz, vambora. Aí Ficou tempo de treino, de a preparação. gente teve os 60 dias só. Só foi 2 meses, porque a luta foi marcada em janeiro, aí março, janeiro, aí fevereiro, março, em abril a gente lutou.
a primeira luta. Aí essa luta a gente foi, conseguiu os 3 rounds, em parte de trocação, foi uma coisa que até os meninos falaram assim, cara, tu mostrou realmente o que tu treinou. Porque eu, em momento algum, eu fui chão. Foi para trocar em pé, a gente foi trocando em pé. No momento que dava para a gente fazer uma queda, a gente dava uma queda. No momento que dava para encaixar um golpe, a gente encaixava. Mas aí o atleta foi preparado para o meu chão. Então ele treinou defesa de chão, ele não treinou a parte de pé. E aí foi a hora que a gente se sobressaiu com a escola do Davi, que é a parte de trocação, a parte de soco, Boxe puro, né? boxe puro. A gente buscou realmente a parte de boxe, porque até então eu estava ainda enferrujado parte de chute, parte de Muay Thai, estava zero. Então foi boxe puro boxe, foi boxe, boxe, boxe até o final, e aí foi a pontuação maior, né? Devido a isso, A questão, já que era boxe, né? Como era que você trabalhava à distância nesse caso? Porque o chute é um pouco mais, dá pra ser mais longe, né? Mas o boxe tem que ser mais perto. justamente, eu não tenho medo da trocação. O mestre Heleno, ele sempre falou que eu era um dos espartanos dele e pronto para a guerra. Pronto para a guerra. Se você falar assim, hoje nós temos um campeonato, bora, bora. Hoje tu vai lutar contra o campeão da categoria. Vamos. A gente só vai. É só chamar que nós vai. Então, quando eu pisei no tatame, que foi no octógono, foi isso. O Davi falou, Gonzaga, tu tá preparado, você vai fazer, busca o que você treinou. E a gente foi o que a gente mais buscou. A gente buscou essa parte. Ele viu que minha parte de chute ainda estava um pouco ferrujada, então a gente buscou a parte de trocação. Reduzir a distância, entrar, sair, esquiva. Então a gente trabalhou bastante esquiva. Aí foi a hora que a gente teve que trabalhar a cabeça, porque uma coisa é você treinar 100% jiu-jitsu, outra coisa é você treinar 100% boxe, outra coisa é você mistura os dois. Muda todo o seu biotipo, sua cabeça, ela tem uma memória muscular muito grande. E aí, quando você junta duas artes, ela fica assim, ela tem um tempo para ela reagir. Eu faço na academia de jiu-jitsu 2 horas de treino de jiu-jitsu ininterruptas, não cansa. Aí eu passei pro box, eu entrava 5 minutos, a língua esvaporida, morto, e eu falava, cara, cadê meu Você estava aquecido, né? isso, cadê meu preparo físico que eu tinha de jeito que eu não tenho? E aí é psicológico, já psicológico. Aí foi que a hora que a gente começa a entender, aí vai a cabeça vai acostumando, aí pronto. Hoje a gente faz dois, e nem sente nenhum dos dois, a gente consegue manter o mesmo rendimento que mantém no jiu-jitsu, mantém no boxe, que mantém no MMA. E tudo é nossa cabeça, a gente trabalha muito a cabeça, que é justamente na sua parte, né? Um atleta, ele tem que estar preparado para tudo. Aí foi uma coisa que o mestre Heleno sempre forjou a gente, já forjou na nossa cabeça. Um atleta, ele não pode estar preparado só para uma prova, ele vai estar preparado só para o final do ano que vai ter um campeonato. Ele não vai estar preparado só para o começo do ano que tem um campeonato, ele está preparado para todo ano. O mestre Heleno, ele veio de uma escola que era do tempo que o jiu-jitsu era desafiado por todo mundo. Se eu não me engano, eu acho que isso aí começou com os Gracie, não foi? Que eles mudaram toda a dinâmica da alimentação, que todo mundo tinha que Dieta seguir Grace, a dieta Grace. Essa dieta para se tivesse alguma invasão de outra academia, eles tivessem estado sempre preparados. preparada. E o nosso mestre, as raízes do Heleno Maia é justamente isso. A gente vem, ele descendeu diretamente, ele vem do Oswaldo Alves, que era um dos amigos do Hélio Gracie, treinaram juntos. Foi o primeiro que pegou a faixa vermelha junto com o Gracie, Sim. porque até então, faixa vermelha, só quem pegava eram os Gracies. Nenhuma outra academia poderia pegar. E aí o Oswaldo pegou, do Oswaldo veio o Oswaldo, o mestre Heleno era aluno dele, aí veio o mestre Heleno, e daí veio pra gente. Aí a gente descende diretamente. Então, a gente tem esse mesmo preparo físico, a gente tem essa mesma noção. O mestre Heleno ele nunca deixou a gente falar, ele sempre falou, ó, vocês são responsáveis pela vida de vocês. Porém, botaram o kimono, a responsabilidade é minha. O que vocês fazem dentro do tatame é minha responsabilidade. No momento que você entrar na minha equipe, vocês são minha responsabilidade. Alimentação regrada, sono regrado. Então, assim, você não me vê eu, assim, o Luiz estava em uma festa. Não, principalmente se eu estiver em competição. Você me vê à noite, se eu vier na academia, se eu estiver indo na academia. Mas eu vim regrado nessa parte, já vindo justamente dos ensinamentos do mestre preparado para qualquer momento, qualquer ocasião.
cabeça tá sempre pra guerra, vamos pra guerra. E o que você falou também, lá um pouco antes, né? Que era uma questão muito interessante sobre estudar o estudo do adversário, né? Você moldou o seu próprio estilo para aquela luta específica. Então, toda luta, eu acho que MMA tem mais isso do que as outras, né? Tem no jiu-jitsu, no jiu-jitsu nem tanto, porque no jiu-jitsu, quando a gente vai para o campeonato, a gente luta geralmente 10 caras ao mesmo tempo. Então a gente tem uma chave que são 5 lutas, 6 lutas, 7 lutas. Então a gente não tem como ter o conhecimento de todos os atletas. A gente tem um ou outro que a gente já viu em alguma competição, em algum evento, ele lutando, aí a gente começa a decorar como é que ele luta, aprender o que, é que ele faz, qual é a posição, se ele é guardeiro, se ele é passador. Aí quando passa boxe, aí a gente já consegue ter um pouco de estudo do atleta, porque geralmente o cara lutou em um evento antes de você, ele consegue pegar um vídeo, vai gabaritando todo o movimento dele, ele dá um jab, ele dá um cruzado, então eu sei qual a sequência dele. No MMA é a mesma coisa. Aí no MMA a gente tem, porque cada edição de um evento que tem, hoje em dia tem que ser filmado para poder gerar o Sherdog, que é o ranking dos atletas, que é quando a gente se torna profissional, tem um Sherdog. Esse Sherdog, ele me garante que eu lutei naquele evento, que eu ganhei daquele atleta, por quantos pontos foi, pelo que foi, e tipo, se eu precisar lutar em Abu Dhabi hoje, lá só luta quem é profissional. Eu tenho que ter um card, um Sherdog, para eu poder chegar e provar, ó, eu tenho tantas lutas, eu tenho tantas lutas positivas e tantas lutas negativas. E com isso, hoje a gente consegue encaixar as lutas. Aí, geralmente, o que, é que acontece? Eu tenho 3 lutas positivas. Aí ele pega as 3 lutas positivas, minto em 3 zeros. Aí ele pega com outro atleta 5, 6 lutas acima da minha e em casa, comigo. Ou então um atleta que está iniciando em casa. Mas aí a gente consegue estudar a luta do cara, consegue ver quais movimentos. É quando tem um ou outro que já escondeu todas as lutas e a gente não conseguiu pegar. Mas hoje é muito difícil, porque a tecnologia está aí para isso, né? Para nos ajudar. E aí a gente realmente gabarita todos os movimentos, estuda o que, que o rapaz faz, o que, que ele não faz. Na luta que o Marreta foi, agora que foi do ano passado, desse ano ainda, né? Foi em junho, né? Isso. A luta que ele foi bem estudada. A gente estudou todos os detalhes, buscando todos os vídeos dos adversários. E aí a gente fazia as sombras baseado naquilo. Estava no Borne Negro também, tá? Isso. A gente tava o Alcione e o Marcos. Aí a gente foi e fizemos o Marquinhos, ele é um ótimo estrategista e é um para mim, eu acho que ele é um dos melhores quando a gente trata na questão de boxe. Então, ele conseguiu puxar tudo que era de bom do Davi e botou nessa luta. Porque aí o Davi fez certinho o movimento, o pé indo, entrando, saindo. Então, foi perfeito. Aí eu consegui ainda fazer algumas sombras com o Davi, a gente conseguiu buscar o que realmente o Marquinhos propôs para ele. E é o que vem para nós. A estudar o adversário e estar preparado, né? Estudar e estar preparado, estudar e estar preparado. Então, a gente estava sempre buscando, aí achando o caminho. E ele foi lá e fez. Assim como eles fazem comigo. Estudamos os atletas, vemos a melhor forma, a gente vai lá e finaliza. E agora conhecendo um pouco da sua história, né? Como foi? Com quantos anos você começou no jiu-jitsu? Jiu-jitsu eu comecei com meus 15 anos. 15 anos, eu já vim de outras lutas. Eu sempre gostei de praticar bastante esporte. Eu tava em casa, eu era moleque, tinha nada pra fazer, eu ia atrás de um jogo, ia atrás de um vôlei, eu morava no bairro São José, ia pra rodoviária praticar capoeira, eu ia pra Porto das Barcas praticar karatê, aí eu subia, ia praticar Muay Thai, então sempre eu gostei de bastante esportes. Então eu queria praticar esporte. Eu sempre fui uma pessoa que fui amante de esporte, e principalmente de luta. No nosso tempo era Dragon Ball, Sim. era o Bruce Lee, era o Jack Chan, então a gente gostava bastante de ver luta e queria praticar. E uma forma que eu achei de praticar foi justamente quando eu encaixei no projeto Lutando pelo Futuro. O mestre Heleno começou o projeto, e aí eu tava em casa, eu lembro que o carro de som passou, aí ele falou assim, venha se registrar, venha conhecer e tal, aí eu fui. Cheguei lá, eu conheci o mestre Heleno, conheci a filosofia do jiu-jitsu, e assim, cara, a gente se apaixona. O jiu-jitsu, ele é uma filosofia de vida, ele nos molda, e quando a gente começa como criança, a gente tem um outro processo de aprendizado perfeito, muda toda a nossa visão.
que eu digo hoje no meu filho hoje ele tem 10 anos. Eu falo muito para ele, porque o jiu-jitsu, ele molda a gente pro futuro. A gente trabalha a nossa mente, a gente está sempre preparado, a gente nunca é desprevenido. A pessoa vem um assaltante, vem alguma coisa, você está sempre preparado. Ou evitar, ou atacar, ou sair. Então, eu nunca vou estar em um ambiente que eu esteja desprevenido para alguma situação. Aí, geralmente eles falam, tu não gosta de sentar de costas para ninguém. Não, eu gosto de ver o ambiente, eu gosto de evitar. Então, quando foi nos meus 16 anos, eu iniciei com o mestre Heleno. Aí, desde então, eu vim na minha batida. Quando eu completei meus 18, não, quando eu completei meus 22, aí meus 22 eu peguei minha faixa roxa, porque mestre Heleno, a filosofia dele é merecimento. Para você pegar a sua faixa, é merecimento. Então eu fui uma pessoa que eu amarguei muito as minhas faixas. Branca, aí como eu já comecei juvenil, eu já não peguei a amarela, nem amarela nem laranja, mas já pulei para azul. Aí da azul foi guerra, foi 4 anos, quase 5 anos de azul. Aí, justamente, mas luta, muita luta mesmo. Eles Te forjou. isso, forjando, porque o mestre ele gostava de forjar o atleta. Ele não era assim, hoje eu vejo um pouco de falha porque as academias hoje, elas buscam muito o, o público pagante, elas não buscam muito o atleta. E ele tem a Sim. diferença, né? É, aquele chamado elenco não, clientela rotativa, né? Isso. Comercial. É o comercial. Hoje em dia é muito comercial. E aí o que é o comercial? O comercial, o atleta 2 meses, 3 meses, um grau. Outro grau, no final do ano dá uma faixa, porque senão o atleta não quer participar, porque na outra academia eles dão faixa todo ano, porque na outra academia dá grau todo mês. Então é um pouco muito comercial. E não é um público que, se você for botar para uma competição, é diferente. Competição você tem que forjar o atleta, ele tem que estar preparado. E o mestre ele sempre forjou a gente. Aí, 4 anos de azul, aí na roxo, eu acho que eu passei quase 5. Foi muito tempo mesmo, muito tempo. Mas foi tempo que, tipo assim, a gente tirou um suco do suco do suco. Era quando não dava mais, quando a gente já tava arrastando tudo. Aí ele falou assim, não, cara, tu já ganhou tudo aí, tem mal que tu ganhar, vamos passar para outro nível. Então, em cada ano foram várias competições, Sim, né? a gente tinha uma meta, quando a gente começou com o projeto, no jiu-jitsu, de no mínimo 3 nacionais e durante as 3 nacionais, as que tinham pelas regiões. Tipo, a gente lutava um piauiense, lutava um brasileiro, e aí lutaria um internacional ou um mundial, para ser as 3 principais. Dentre elas tinha um Paraíba Open, tinha um em Ubajara, tinha em Fortaleza, mas sempre tá lutando. Sim. Porque quanto mais você luta, mais você trabalha a sua cabeça e fica no natural, que é o que fazendo com o mesmo. Geralmente as crianças ou o atleta, quando começa a competir, fica um nervosismo. Tô nervoso, eu não sei. Eu conheci um rapaz que ele até desmaiava. Que ele era da nossa equipe, quando ele ia pro campeonato, ele dava brancão, desmaiava um pouco antes da luta, ele tava assim, se tremendo, e a gente tinha que pegar ele, acalmar ele, conversar, e ele entrava e fazia bonito. Mas antes de pisar no tatame, ele já ficava com medo. Que a maioria tem isso na cabeça, que a cabeça da gente manda na gente, então a gente tem que trabalhar ela. Aí, com isso, o mestre forjava a gente nessa parte. O treino sempre era treinos duros. No jiu-jitsu, quando era com o mestre, a gente treinava 2 horas ininterruptas de treino. Treino mesmo puxado, treino da gente sair, fazer assim, rio de suor. Mas eram treinos bons. Que aí, quando você chegava numa competição, a competição tinha 3, 4 lutas pra gente de 6 minutos, de 7 minutos, dependendo da categoria que a gente ia, a gente não sentia. Na faixa azul, teve um penúltimo campeonato que eu participei, que eu fui campeão, foi o mais duro para mim, por conta de que esse eu fiz em torno de 10 lutas ininterruptas. Né? Terminou um, aí descansava 5 minutos, ia para outro, ia para outro, ia para outro. E aí, cara, na faixa azul, tu pega muita gente. Tu pega o cara que acabou de entrar na faixa azul e tu pega o cara que tá na porta da roxa. Então é guerra. Então você vai ter uma luta atrás da outra, com lutas duríssimas. Alguma vai ser terminar fácil, mas a outra não vai. A outra vai ser mais difícil ainda. Eu terminei esse campeonato, a mão eu não fechava, de tão assim,
tanta força que a gente fazia, de tanta pressão psicológica que tinha, a mão não fechava, o joelho já não dobrava mais de tanta dor que eu tava, de lesões, né? E aí foi a hora que o mestre falou, cara, perfeito. Então, agora você tá pronto para a roxa. Aí a mesma coisa, na roxa outra guerra, e aí a gente foi. Agora, pra preta, foi é o que demora mais por causa do percurso, né? Aí o da roxa, marrom. Aí na marrom já deu uma aliviada por conta que, devido todo o treino que a gente veio das outras, quando chega na marrom ficou fácil, entre aspas, mas ficou mais tranquilo. Já não tinha pressão psicológica, tu já chegava para lutar, Tava calejado. já tava calejado, então era só mais um campeonato como se fosse um treino, então tu só contava as lutas, cara, tem uma luta pra me ganhar. Eu ganhava uma, agora tem mais uma. Porque foi uma coisa que o mestre me ensinou. Não adianta você ver a sua chave e falar assim, tem 10 lutas pra me fazer. Não, você tem uma. Você tem que passar a Jogo primeira, é jogo, né? e isso, passa a primeira, passa a segunda. Então, a gente ia pra um campeonato, aí eu olhava, agachava e falava assim, ó, tem uma luta com fulano de tal. Aí vai pronto, foco. Passava essa, ó, tem outro. Aí no final que perguntava, falta quantas? Eu, mestre, acho que falta duas. Eu, ok, respira, descansa. E assim a gente ia nessa nossa batida, né? Aí da marrom pra preta, na marrom o mestre Heleno já tinha ido pro Rio. Aí eu fiquei aos cuidados do Maurileno, que é outro faixa preta da nossa equipe. Que aí tem o Mauro e tem o Babu, que foram um dos primeiros faixa preta que ele fez aqui na nossa cidade, né? E aí eu fiquei com o Mauro, na academia do Mauro, na Dojo House. E aí lá a gente deu mais outra moldada, mudamos de novo o jogo, porque o padrão do Mauro já é diferente do padrão do Babu, que é diferente do padrão do mestre, em alguns aspectos. Mas o Babu, ele puxa muito o que o mestre puxa, muita filosofia do mestre. E o Mauro, ele já é um pouco mais estratégico. Ele já vai ele já me acalmou mais. Eu tinha um jogo mais explosivo, mais eu queria, e aí com o Mauro ele já, não, calma, não é assim, vamos calmar um pouquinho. Não saindo dos princípios do mestre Heleno, mas ele deu uma moldada um pouquinho diferenciada, né, no meu jogo. E aí também deu certo, e aí quando acho que do marrom para preto já foi só 2 anos. Aí em 2018 foi quando eu peguei a minha preta. Hoje eu sou faixa preta, 2 graus, né? E aí, também nessa batida, estamos conhecendo ainda. E aí, quando eu peguei a preta, aí eu vi um novo mundo. Aí eu falei, foi até uma das frases que o mestre falou para mim, que quando você pega a preta, mesmo se você voltar para a branca, porque aí você tem que replanejar, porque agora a gente vai estar tendo que fazer novos atletas, porque para a gente poder disseminar o nosso conhecimento, né? O faixa preta, ele é um professor, ele vai estar disseminando os conhecimentos, ele vai estar ensinando novas pessoas e não deixando de estar pronto. Porque às vezes você está numa academia, e eu já passei por muito disso, ali na meta, no tempo que o mestre deixou assumido o ponto dele lá, a gente está lá treinando e vem gente de fora para visitar, mas eles vêm para ver, porque aqui no nosso estado, a gente é como se fosse interior, né? Então, vem o pessoal de São Paulo, vem o pessoal do Rio, aí eles vêm, não, vou tirar uma onda ali. Aí só eles verem o nosso treinamento, às vezes eles desistiam, nem entravam. Porque eles falavam assim, não, não vou brincar aqui não, aqui é diferente. Os caras chegavam e falavam assim, eu posso participar aí do treino? Bem-vindo, seja bem-vindo. Aí ele olhava para mim, não, vou só me aquecer. Aí no meio do aquecimento, ele, não, professor, vou vir aqui e tal. Tranquilo, cara, tranquilo, tranquilo. Porque às vezes o pessoal, eu vejo que aqui na nossa cidade a gente é um celeiro de atletas. Temos vários atletas bons, vários atletas que podem despontar fora, porém a gente não tem assim um incentivo. E de várias modalidades. Justo. Não, aqui todas as modalidades que a gente compete aqui, e eu vejo também dessa forma. Por quê? O que que acontece? Aqui a gente tem pessoas que trabalham, tem pessoas que têm as suas dificuldades para poder estar no treino, mas gostam de estar no treino. Isso é melhor do que uma pessoa que chegou lá, que pagou, que está lá só por estar, que aí nunca vai estar treinando como a gente vai estar treinando. Quando a pessoa tem dedicação, tem esforço, ele é melhor do que o que foi lá e falou assim, ah, ele é bom. Não, ele não tem o mesmo esforço que eu. Se eu me esforçar mais, eu melhoro. Sim, verdade. Que é uma coisa que eu busquei muito quando eu mudei, que eu migrei do jiu-jitsu pro boxe para MMA. Esforço, esforçar, querer conhecer,
querer estar absorvendo mais o conhecimento. Quando eu peguei a preta, eu abri um leque de oportunidades. Então, vamos ver aqui o que que a gente pode absorver, vamos ver o que que a gente pode trazer de conhecimento, porque no dia que eu precisar, eu posso praticar, eu posso usar num campeonato, num evento desse grande, e aí chegar lá e posso levantar a minha bandeira, ó, tá bem aqui minha bandeira. Sou oriundo do Jiu-Jitsu, vim da equipe Heleno Maia, sou do Marreta Faixa, mas a galera vai e assim, pô, o cara é bom, o cara realmente foi e resolveu. Sim, verdade. Mais ou menos assim. Tô com duas perguntas aqui. A primeira é sobre essa questão da faixa preta, né? Se o que que você acha, o que que você considera importante, por exemplo, para as pessoas que estão começando, branco e azul. Se é começar com a só trabalhar defesa de queda, ou se já foca na finalização, ou foca mais em entender a posição. Então, o que que você sugere para Cara, hoje, se eu fosse começar hoje, né, eu buscaria, porque hoje a gente tem muita tecnologia. No tempo quando eu comecei, já não era tão fácil assim a gente ter tantos vídeos, mas estudar muita posição, estudar como o pessoal hoje faz, que é o que a gente, quando a gente vai para um campeonato brasileiro, mesmo a gente não lutando, mas a gente está arquibancada, a gente fica assistindo e estudando as posições que estão sendo aplicadas. Porque com isso a gente pode melhorar uma posição que a gente tem na nossa academia. Às vezes o professor passou um estrangulamento de lapela, vamos dizer assim. Aí eu vi aquele estrangulamento, mas eu já vi ele de uma outra forma. Então eu posso chegar, professor, se eu fizer dessa forma, e o professor com o conhecimento dele fala assim, não, assim é perfeito, mas se eu fizer assim, então é estudo. O jiu-jitsu é uma arte, ela é milenar, mas é uma arte que ela hoje ela está sendo difundida mais do que como ela era nos anos 90. Entendeu? Quando o Hélio Gracie começou a buscar, a fazer, que tinha toda aquela coisa, hoje a gente tem a molecada, eu sigo um Ícaro, esqueci o nome dele. É um molequezinho que ele tem 11 ou 12 anos. Fera, 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 fera. Um moleque que ele faz posição que um atleta faixa preta não faz. Por quê? Porque estuda. Hoje em dia o diferencial de um bom atleta é o estudo. É você dedicar algumas horas, é que nem no colégio, né? A gente dedica algumas horas de aprendizado e aí busca o que melhor se encaixa. Se eu gosto de fazer guarda, então eu vou estudar os guardeiros, vou aprender como é que esse guardeiro faz, vou buscar. Se eu sou passador, vou buscar. Eu me inspirava muito no Leandro Lobo. Primeiramente no Mestre Heleno, aí depois Leandro Lobo. Cara, referências para mim. Mestre Heleno, excelente passador, ele passava ele com a gente, ele tinha seus 55 anos, eu tava com gente de 16, eu já tinha meus, eu acho, quase 18 anos, então tava no meu auge, e o mestre Heleno, pleno, passadorzinho, tranquilamente, passava a guarda, mostrava como funcionava o movimento, e era a hora que eu tava com o meu celular aqui, ó, filmando a minha luta, que aí depois, eu sempre tive isso comigo, filmar a minha luta, seja qualquer outra luta que eu esteja fazendo, eu filmo no treino mesmo? no treino. Aí eu filmava e depois eu ia em casa e estudava. O que, que eu fiz de errado? Se eu botasse a mão aqui, o que, que eu faria? Que aí eu já venho pro meu MMA agora, pro meu jiu-jitsu, pro meu boxe agora. Aí agora, antes do jiu-jitsu, eu era solteiro. Aí no MMA eu já era um rapaz casado, já tinha filho, então a minha esposa me acompanha. Ela participou muito dessa minha parte, dessa minha migração do jiu-jitsu pro boxe, pro MMA, e foi uma grande incentivadora, minha esposa. E ela veio e filmava minhas lutas. Ó, vamos melhorar nisso. O Davi me passava os movimentos e eu passava, o soco ia longe, nem a mão não ficava em pé, não era água, não tinha um controle, movimentação de perna não tinha, era fixo no chão. A parte técnica não tinha. E aí, quando eu filmava, eu falava, cara, eu quero ser que nem o Davi, na movimentação de perna dele. Aí ela filmava aqui, ó, o Davi tá fazendo assim, ó. Aí eu ia lá, mas vamos seguir. Eu nunca vou conseguir fazer o mesmo que o Davi faz. Mas eu estudo toda vez ele, o movimento dele é muito perfeito. Então eu gosto de ver movimentação assim de perna, esquiva,
Sim. Aí, com isso, a gente melhora, nossa, a gente vai melhorando, vai vendo quais são os nossos erros, que é o que o técnico faz quando ele tá lá fora. O técnico tá te treinando, ele passou a posição, ele passou o que era você fazer, aí você vai lá, bate a mão e começa a jiu-jitsu. Aí ele tá lá olhando. Aí quando termina, ele vai lá, ó, se você fizer assim, se você pegar um pouquinho mais assim. Então, além dele estar me preparando, eu posso me preparar também, estudar. Estudar faz total diferença hoje. E é importante nessa questão do modelo, de ter uma referência para estudar e tudo mais, e de ter essa rede de apoio também, e do técnico, né, para ter uma visão de fora. Porque às vezes a gente fica preso ali no, não digo na mesmice, né, mas na acomodação. De certo modo, de fazer de um jeito que realmente dá certo, não está errado, mas um olhar de fora melhora essa parte técnica. Faz toda a diferença. E a nossa cabeça, às vezes, tende a nos enganar. Porque a gente, às vezes, tem uma movimentação que dá certo no jiu-jitsu. Eu pego, chamo pra guarda, estrangulo. Eu chamo pra guarda, estrangulo. Pego, chamo pra guarda. Aí eu acho que ela tá 100%. Porém, já deve ter um outro professor lá fora, em algum campeonato, que viu. Aí ele fala, cara, mas na hora da chamada dele, a perna demora um pouco. Se eu botar a mão na perna direita, eu abro. Na perna esquerda, eu não abro. Então, o técnico foi lá e falou pro atleta. Então, a visão de fora é 100%, ela melhora. Porque precisa de humildade para reconhecer também. Pronto. A cabeça, quando a cabeça tá sã, né? O corpo tá sã, e ele vai conseguir absorver e entender. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir. Eu gosto de se eu sentar com a pessoa, ela viu minha luta, ela falou, cara, se tu melhorar isso, tu foi bom, mas tem isso pra tu melhorar. Eu vou lá e faço. Que é uma coisa que o Marquinhos, ele faz muito com a gente. Ele, geralmente, ele assiste as nossas lutas e aí vai lá e fala, ó, vamos melhorar isso. Movimentação de perna, ó, tá faltando movimento tal. Aí a gente vai lá e vai ajustando. O Davi, a mesma coisa. Gonzaga, sobe a mão, tal, tal. E aí toda essa rede vai nos ajudando que é uma rede, é um grupo de família nosso, mais ou menos. Porque os meninos são pessoas que estão do nosso lado no momento ruim, no momento bom. São pessoas que nos incentivam. E às vezes, para você treinar, às vezes você tem que estar 100%. Se a sua cabeça não está 100%, você não está um treino bom, você não vai estar focado lá para aquela luta. Então, tudo vai somar a família, seus companheiros de treino, o seu técnico que vai lhe ajudar, a sua cabeça que vai estar preparada para aquilo. É, todas as lutas que eu fiz, eu estava 100% concentrado, 100% voltado para aquilo. Porque qualquer mínimo detalhe que você saia daquela linha, aí você é o erro que o atleta vai perceber e vai se Verdade, sobressair sobre você. verdade. É, quando você chegou no MMA, você acha que essa base de anos de jiu-jitsu facilitou? Sim, sim. Ela fez um diferencial, porque eu considero o jiu-jitsu. Hoje eu conheci já assim uma gama de esportes diferentes, né? Depois da chegar na faixa preta, a gente buscou mais conhecimento, buscou mais estudo, né? E aí hoje eu digo que o jiu-jitsu é uma das melhores artes marciais, mais completa. Tanto na parte que você tá mais confiante, tá com a cabeça mais forte, mais focado, quanto na parte de controle, por que você vai fazer. Às vezes, o atleta, eu já participei de alguns eventos de boxe, e a gente vê que às vezes os atletas, quando entram, eles entram ainda assim meio que tenebrosos, meio com medo, não sabe o que vai acontecer. E sempre quando você vê um atleta do jiu-jitsu que já é acostumado com o jiu-jitsu, ele entra pleno, tranquilo, vai lá, faz o serviço dele, se perdeu bem, se ele ganhou bem também, vai para fazer o serviço. Porque o foco mesmo é a gente estar tá lá se divertindo. Ali, aquele momento que a gente entrou, é o momento que a gente está relaxando. É verdade. Ontem, aqui no caso, não sei quando é que vai pro ar, mas eu entrevistei um triatleta, né? E aí ele falou que o dia da prova é o melhor dia da vida dele.
Isso aí pra mim ficou muito na minha cabeça, porque isso eu tô levando agora pra faculdade, no caso, mas imagino que na luta também. Que o mais difícil é essa preparação. É o corte de peso, é as noites mal dormidas, que muitas vezes acontece também, né? Os treinos ininterruptos, que você falou. Aí no dia não, no dia é pra se divertir. O dia é quando a gente relaxa. Porque naquele dia você não tem treinado, naquele dia você está bem alimentado, então você só vai só lutar. Aí, como você falou, as noites mal dormidas. A gente, quando tá na pilha, digamos, eu tenho uma luta daqui a 3 meses para fazer. Então, eu começo a me preparar a partir do momento que eu sei dela. Assim, cara, ó, eu quero que você lute daqui a 3 meses, evento tal, peso tal. Então, eu já vou traçar a estratégia com a minha equipe. Já vou ver como é que eu vou fazer para me baixar o peso, até onde eu vou chegar. E aí, Qual é só o impacto psicológico que você vê nesse do corte de peso, por exemplo? cara, Que é pesado. mexe com o organismo. Não é nem tão mental, mas é porque mexe com o organismo, o funcionamento dele. Cara, o impacto mental, eu posso dizer que, assim, é brando em relação ao dia da luta, né? Ao Sim. preparo para a luta. Porque aí a gente trabalha o psicológico tanto para a nossa alimentação ser menos, porque hoje a gente come bastante, devido ao condicionamento físico, ao metabolismo ser mais acelerado. Na hora que a gente começa, é assim um pouco difícil. Mas quando chega do meio pro fim, a gente já está mais acostumado. E aí também vem a questão tudo são com quem você faz, né? Sim. O técnico colabora, porque ele vai estar lá trabalhando no seu psicológico. O seu personal também vai colaborar. E a sua nutricionista. Hoje, as 2 últimas lutas que eu fiz, eu já tinha passado por um acompanhamento de nutricionista. E aí eu busquei uma pessoa que realmente era da área da nutricionista esportiva, né? E ela me deu uma força muito, muito, muito boa mesmo, que eu consegui, eu perdi em torno de, eu estava com 85 e eu desci para 70. Eita. Então são 15 quilos, né? E aí quando eu cheguei para minha nutricionista, que é a Laja, Era quantos quilos de água desses 15 eu quilos? tinha, eu tinha 50% de água no meu corpo. E eu já tava, como eu tava treinando muito, eu só tava com 3% de gordura. Então o resto era tudo massa magra. E aí chegou uma hora que eu não tinha mais o que queimar e era massa magra pra queimar. Porque, tipo assim, ela falou, Luiz, tu vai descer até o teus 80, gordura. Ok. Quando você chegar em 75, aí você vai começar a queimar sua massa magra. Que foi o mesmo que o meu personal falou. O Joaquim falou. O Joaquim chegou pra mim, Luiz, cara, tu hoje, tu tá com percentual de gordura baixíssimo. Tu tá com massa magra. Tu zerou, tu tá só. Ele disse que eu tava fibrado. Tu tá fibrado. Tu tá no ponto da guerra. A armadura já tava pronta, né? Aí eu falei assim, cara, mas eu tenho que perder. Davi marcou 70 a 70. A missão dada é a missão cumprida. Aí até o Davi ficou assim, cara, você tem certeza que você consegue baixar? Tá? Eu falei, não, eu quero me testar, eu quero me testar, bora lá, vamos lá, vamos lá. E aí a gente foi lá e fez. Aí eu tive 3 meses para preparação, né? Aí a parte psicológica, a parte do corpo, aí a parte lá de preparação física, lá com o Davi, tudo isso aí foi colaborando para o resultado. E aí eu fiz uma questão de desidratação, finalzinho que estava faltando uma semana, que aí geralmente a gente perde o peso durante um pouco tempo, mas a gente segura uma parte para poder ter ritmo, porque senão a gente não fica com ritmo para poder fazer o treinamento. Porque não adianta eu secar 70, desidratar, ficar com 70 e não conseguir lutar. Então eu já busquei o José Aldo, que aí o José Aldo, eu assistindo os vídeos dele, ele falando que ele luta, ele treina de 85, e quando é na hora da luta, ele cai os 10, 15 quilos dele com a desidratação. Só que o padrão UFC é diferente do padrão Parnaíba, né? Então eu falei assim, vamos trabalhar o que a gente tem. Eu fui na minha nutricionista e falei, ó, eu preciso baixar, tá? Aí ela falou assim, se você for regrado, você baixa. Aí eu, vambora.
Eu só precisava de uma pessoa para dizer que dava certo. Aí eu fui no preparador físico e ele falou assim, na hora. Aí a gente acelerou a parte de musculação para queimar mais um pouco, para trincar e aí perder a massa magra, mas do jeito certo. Para não perder a massa magra, perder força, perder impacto. Sim. E aí a alimentação regrou, mas eu não senti, porque por fora do que eu tirei de comidas erradas, eu entrei com comida com alimentação certa, com suplementação certa. E aí, daí de então, foi só uma linha reta, certinho, fomos. Aí quando chegou na semana da luta, que a pior parte é a semana, porque é a hora que você tem que bater seu peso. Sim. Porque se você não bater o peso na balança, você já perdeu bem ali. Então, a primeira parte, bater a balança. Eu fui lá, tava faltando 5 quilos, uma semana com 5 quilos. Já não descia mais nada, já caiu uma gota de suor do corpo. Tu podia treinar, mas nem escorria assim, ó. Aqui na nossa cidade, tem calor, rapaz. Aí o Davi vai, não, Davi. Mas vai, vamos, a nutricionista, vamos, o personal, vamos, depois então bora. Aí a gente acelerou, fazendo aeróbico, fazendo as coisas, vai lá. Quando chegou, faltando um dia, faltou 2 quilos. Na quinta, na sexta. Aí faltou 2 quilos. Aí eu falei assim, cara, não tem mais onde sair água daqui do meu corpo, não. Agora eu tenho que ver. Aí nesse aí eu já fiz um jejum. Eu falei, cara, agora a partir de agora não tem mais como, não. Aí a nutricionista falou, não, você tem que comer, senão você vai passar mal. Aí eu falei assim, agora eu vou ter que. Nem com aquela capa térmica. Aí fiz, botei a capa, mas não pingava mais nada. Aí eu pulando corda, eu perdia gramas. Era de passar, eu passei quinta o dia todo de capa, pulando corda, correndo. Eu fui pegar meu filho no colégio, eu botei a capa, botei a jaqueta, botei a calça, botei tudo, botei mil e uma roupa, fui caminhando 6 km buscando ele, 6 km vindo, foi 12 km, cheguei em casa, 5 gramas. Aí eu falei assim, rapaz, e aí eu já Tem me passando. pois é, eu falei, cara, tem que bater. E eu sou muito comprometido com isso. Se você falar assim, cara, vamos lutar de 60 e eu fechar, bater com você 60, eu vou bater 60. É 70, 70, 80, 80. Eu não gosto de faltar com isso, porque a primeira parte da luta, além do treinamento, é batida de balança. Depois disso vem a luta. Antes disso, você não ganhou nada. Então vamos trabalhar essa parte. Aí eu falei, cara, eu vou bater. Aí eu falei, cara, vai dar certo, vai dar certo. E eu na guerra, faltou um dia, tava faltando 1 quilo. Esse 1 quilo me acompanhou até o dia da luta. Aí eu peguei o falei assim, cara, sabe de uma coisa? Vou fazer um jejum. Um dia antes da luta, a gente tem 24 horas para repor, né? Ah, vamos fazer um jejum. Aí eu cortei água e cortei alimentação. Aí no máximo que eu ia lhe dar uma picadinha na água, só pra dizer que tô aqui, viu, pô? Tô aqui. Aí eu baixei meio quilo. Aí a balança eu podia bater 70 e 500. 70 e 600 desclassificado. Aí eu fui, quando chegou no dia, aí eu cheguei lá, dei uma puladinha de corda, agora que eu perdi o 100, aí baixei de 700 e 500. Qual o limite ali? Limite na risca, não saía mais nada, não se pingava, não sou, mas aí bateu. E aí, depois da guerra da balança, aí vem a desidratação. Vem a hidratação, no caso, aí é mais tranquilo. Porque aí você tem 24 horas para você repor sua alimentação, para você repor o líquido que você não estava botando e estava saindo, né? E aí é a hora que a gente vai com o trabalho da nutricionista. Falei assim, ó, eu preciso repor. Aí ela já passou o que era para mim utilizar. Aí eu fui lá, repus. Quando chegou no dia, eu já estava com meus 80, tranquilamente. É o jeito de perder certo e repor certo. Sim, porque pode até ser também que dependendo das comidas, né? Você chega na luta pesada. Isso, justamente. Aí eu já busquei uma parte da alimentação. Pizza. Aí eu busquei muito macarrão, que é mais ou menos como os meninos no UFC segue também, é o carboidrato de digestão rápida. Macarrão, batata, purezão ali você joga pra dentro, porque aí o seu corpo automaticamente ele já entende, opa, tem carboidrato, já posso começar a gerar energia. Aí já começava, menino. Aí o que aconteceu? Eu pesei meio-dia, nessa idade de 70, eu pesei meio-dia, quando deu 6 horas da tarde eu já estava com meus 75 de volta, quando deu de noite eu já estava reidratado, eu já estava repondo a alimentação, repondo a parte de líquidos também,
Aí quando deu no outro dia, 6 horas, tava com meus 80 quilos, leve, tranquilo, né? Não tava sentindo mais nada. E é quando vai que você vê que dá certo. Que vê que todo o acompanhamento realmente funciona. Que eu antes, pra me baixar, teve a primeira luta que eu fiz, eu baixei só 2 quilos. Aí eu falei, cara, demorou pra baixar. E esse eu consegui baixar realmente os 15 quilos, depois 10 e lutei tranquilo. Então, tudo vai. Cabeça, tudo vai. O seu corpo está preparado, vai. A sua equipe está lhe ajudando, lhe auxiliando. A sua família, que era um ponto muito forte. A minha esposa sempre do meu lado e sempre me dando esse help. Bora, vamos, você consegue. Em momento nenhum desacreditaram de mim. Eu falei assim, vamos. Casado comigo, pegaram na minha mão, eu gosto embora. Aí é um peso maior que a gente tem que representar, não pode fazer frio. E a hora que a gente vai, a gente senta o pau. E quando você bateu lá o peso, né, tudo mais, repôs, na hora que você for fazer a sombra nesse pré-treino, né, o corpo sente também? Sente. Na parte que você tá na quebra de peso, não, nesse último dia, que eu ainda tentei fazer uma sombra, reflexo não tem, o corpo não trabalha do mesmo jeito, a mão pesada, eu botava a mão na guarda, a mão ia aqui, na metade do caminho ela tava aqui, e a manobra tava aqui. Se você percebe, né? Você percebe. Passa pela cabeça, como é que se tá desse jeito aqui, como é que eu vou lutar na hora? Na minha não, mas na deles passou. Na deles foi essa a luta que eu tive que baixar 70, eu acho que foi a mais difícil pro técnico, que seria o Davi, e pra esposa, porque eles olhavam assim pra mim e falavam assim, cara, tá errado, pô, tá errado, tá muito magro, porque umas fotos minhas no Insta, que aí eu zerei mesmo, zerei só o couro mesmo, tá só o Barreto falou que tava só a capa do baixo, tava seco, tava só a caveira, cara. E aí ele falou, meu irmão, bora hidratar, bora hidratar. E ele ficou agoniado quando ele viu que eu bati o peso, que tinha que hidratar agora, bora hidratar. Eu tinha calma, vai dar certo. E eu te falei, eu já tava, na minha cabeça tava certo. Assim. Eu, na minha cabeça, eu fui preparado, eu saí de Parnaíba com isso. O objetivo era chegar lá e ganhar, o objetivo era chegar lá e voltar campeão. Então eu fui com isso na minha cabeça e não tirei. Tanto que eu acho que foi um diferencial. Que na hora que a gente, no dia da luta, quando eu pisei no tatame com o adversário, que ele olhou para mim, eu percebi, tipo assim, tem uma hora que você olha e você olha, tem um amigo que fala assim, olha dentro dos olhos para tu ver o que ele tá pensando. E aí eu olhei dentro dos olhos dele, tem uma hora que você vê na hora que você percebe que o cara sentiu uma diferença. Porque na hora da pesagem eu tava de um jeito. Na hora da luta eu já tinha reposto o líquido que eu tinha perdido, a massa muscular já tinha voltado, então tava diferente. Aí eu já tava tipo dois do adversário que tava comigo. Então é uma hora que faz a diferença, quando seu psicológico tá bem preparado. Aí eu percebi que ele já deu uma bambeada assim, é minha, não é pra onde não. Você olha dentro do olho do cara e fala assim, é meu, vai ser meu, vou ganhar e é só uma linha reta. Então, além do físico, né, também é um jogo muito mental. Tem muito isso. Você percebe que, às vezes, na hora da pesagem, os atletas se encaram muito, tem aquela brincadeira, tem aquela coisa, mas ali tem uma parte de seriedade que, às vezes, a pessoa está tentando entrar no psicológico da outra, tentando enfraquecer o mental da outra. E quando ela está com a cabeça bem focada, isso aí não influencia. Mas quando tá fraco, não tá focado, é a hora que você consegue entrar na mente do adversário e aí você percebe que na hora que ele dá uma fraquejada, que você olha realmente nos olhos da pessoa e você encara ele e ele é agora. Eu já vi muitos testemunhos de lutadores, né, falando que ganhou na encarada. Justamente. Ganha ali, porque eu vi que o cara tava hesitando muito. Você percebe pela forma que o cara tá, que ele se posiciona na sua frente, você se percebe pela forma que o cara age. Na hora da pegada da mão, às vezes cumprimenta, aí você vai lá e pega a mão do cara, você vê que o cara tá assim meio trêmulo, tá sem força. Então, tudo isso, você ganha a luta. O primeiro passo da luta que eu falei, bateu a balança e olhar encarada. Pronto. Ali você sabe se vai ou não vai.